Fala, terapeuta, tudo bem? Bom, hoje mais uma aula a gente vai falar sobre transição de carreira, aqueles que estão fazendo essa transição para ser terapeuta, aqueles que estão ainda trabalhando em empresas, trabalham meio período, trabalham e têm o sonho de ser terapeuta. A gente vai falar um pouco sobre esses medos que a gente tem antes de fazer a transição, assim como eu fiz antes de criar minha empresa, antes de começar a atender online. Então, tudo isso foi uma questão que eu tive que trabalhar também. Então, eu vou compartilhar meus slides com vocês. Sejam muito bem-vindos à transmissão de hoje. Já estamos ao vivo, tá? Para aqueles que estão entrando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E a live está sendo transmitida pelo YouTube e pelo Zoom, tá? E não, hoje a gente não está transmitindo pelo Instagram. Bom, transição de carreira. A gente vai falar, então, um pouco sobre cada assunto aqui, como desenvolver a segurança no atendimento, como lidar com as críticas e a exposição, porque muitas vezes a pessoa que está fazendo a transição de carreira tem muito medo das críticas, principalmente por parte da família, por parte dos amigos, da própria sociedade. Então, elas têm essa crença de que vão fazer a transição de carreira e nada vai dar certo, porque elas só ouvem críticas, né? E tem que se expor. Como eu falei ontem na live, a gente tem que ter uma exposição para que você possa divulgar o seu trabalho e para que as pessoas possam entender que você é um terapeuta, e para ser um terapeuta de sucesso, você tem que se expor, tá? E aí, como criar uma estratégia financeira sustentável? Não vou dar números aqui, porque depende de cada um. Essa estratégia aí, em torno de R$ 4.000 a R$ 30.000, dependendo do começo de cada um, é claro que isso varia muito, tá? E como ter uma atitude para se colocar para parar de se colocar no final da fila. Muita gente se coloca como uma pessoa que precisa sempre de um apoio, então se coloca sempre no final da fila, né? Não tem aquela atitude de enfrentar mesmo, de falar, pode vir que eu vou enfrentar isso, que eu vou superar, eu tenho essa capacidade, tá? E como captar clientes e cobrar o justo, tá? Mais uma vez, falando aqui sobre onde eu iniciei, né? Que vocês estão vendo o braço aqui da Cris colocando a água atrás. A minha empresa iniciei há 7 anos atrás, então eu estou trabalhando com desenvolvimento humano, e antes de ser fazer o que eu faço hoje em dia, como terapeuta, eu trabalhei numa empresa assim como a maioria das pessoas. Então eu trabalhava com carteira registrada, entrava na empresa, ficava lá o dia todo, fazia hora extra, não tinha finais de semana, praticamente férias, às vezes tinha que esperar, aguardar o momento certo de tirar as férias, tá? Então tudo isso que as pessoas que trabalham em empresas, e muitas vezes a multinacional, eu trabalho numa multinacional, mas não tem tempo para a família, né? Não ganha tão bem assim quanto se parece, que as pessoas pensam que só porque você trabalha numa multinacional, você ganha o suficiente, né? E às vezes não é isso. Então, se você ganha bem, muitas vezes você não tem tempo para a família, perde saúde, não é algo que é a sua paixão. Então, tudo isso eu passei antes de começar como terapeuta, antes de começar a atender as pessoas, impactar a vida das pessoas. Eu trabalhava numa empresa, até pouco tempo atrás, para fazer definitivamente a minha transição de carreira. Então, eu comecei a trabalhar meio período, tá? Vou ensinar aqui como que você faz essa transição sem maior impacto, porque essa transição ela deve ser pensada para que você tenha os resultados que você deseja, não para que você saia da empresa e fique ali muito tempo, né, sem ganhar dinheiro, muito tempo sem cliente. Às vezes você tem uma técnica, sabe atender, mas você ainda não foi ensinado para ser um empreendedor, e isso atrapalha muitas vezes com que a pessoa saia da empresa e continue na zona de conforto, tá? Então, eu trabalhava nessa empresa, só aos finais de semana, eu trabalhava aos sábados, só tinha um domingo, não tinha tempo para a família, não tinha tempo para viajar, ganhava pouco, muito pouco mesmo, praticamente aí um salário, né, quando fazia hora extra, para ganhar um pouco mais, não tinha uma visibilidade
uma oportunidade de alcançar um cargo melhor dentro da empresa por conta de vários fatores. Primeiro, porque existe sempre uma política dentro da empresa daqueles que sobem de cargo, na verdade, eles escolhem. E isso a gente não é pela nossa capacidade, porque muitas vezes eu participei de processo seletivo interno dentro da empresa e, infelizmente, não tive a oportunidade, né, em poucas empresas que eu trabalhei, tive a oportunidade de de subir de cargo, e isso foi uma grande conquista, mas também você não, de um momento para outro, você pode ser mandado embora, a gente vai falar sobre isso também, tá? Então, eu larguei tudo, né, larguei a empresa, pedi para ser mandado embora, e comecei a trabalhar como terapeuta, e deu muito certo, deu muito resultado, tá? Não é fácil, não é tão simples como parece, é só você começar, vou largar a empresa e vou começar a trabalhar com um terapeuta. Você requer dedicação, você tem que vender o seu processo terapêutico, você tem que ir atrás de cliente, então tudo isso você tem que ir atrás, porque o dinheiro que entra depende de você, mas é gratificante porque você trabalha com o que gosta, você tem mais tempo livre, você pode trabalhar de qualquer lugar, como eu estou trabalhando aqui, fazendo uma live, impactando a vida das pessoas e ganhando dinheiro, tá? E isso, quanto mais você trabalha, mais você faz, mais você ganha, tá? Isso como qualquer... Não, é diferente de uma empresa, onde você troca tempo por dinheiro. Por mais que você trabalhe dentro de uma empresa privada, você não vai ganhar mais, tá? E se você fizer hora extra, por exemplo, e trabalhar 16 horas dentro de uma empresa, você vai ganhar um pouco a mais do que você ganha, e isso não vale a pena. Eu muitas vezes já fiz isso, já trabalhei até em 2 empresas ao mesmo tempo, isso acabou com a minha saúde, acabou com a minha... o desejo de continuar trabalhando mesmo, aquela vontade de trabalhar, ganhava um pouco a mais do que eu ganhava na empresa, né? Eu trabalhava em 2 empresas para ganhar 2 vezes o que eu ganhava numa empresa só que minha saúde, a família foi deixada de lado, não conseguia fazer nada, não conseguia me alimentar, então isso tudo a gente tem que colocar na balança, tá? Foi aí que eu comecei a trabalhar como terapeuta, comecei a trabalhar com cursos, fiz vários cursos, né? Então eu investi nessa área, para que eu pudesse agora ter a empresa que possa ajudar também terapeutas nessa transição, tá? Deixa eu ver quem está aqui, Edi, Cristiane, digam boa noite, sejam muito bem-vindas. As 2 Cristiane, né? Cristiane, minha esposa, e a Cristiane Marcela. Edi, deixa eu ver quem está no YouTube também. O pessoal que entra no YouTube, deixem as perguntas, aí a gente vai vendo. A Cristiane falou boa noite aqui, só digitou, mas não quis abrir o microfone aí. Bom, vou continuar aqui, então, a nossa live, falando de transição de carreira, e eu vou contar, como sempre, uma metáfora para exemplificar a nossa transformação, né? Todo mundo conhece, de alguma forma, a história da águia. Eu não sei até que ponto se essa história é verdade, é verídica ou não, mas ela tem uma relação com a fênix, que é de transformação, onde a águia, quando chega a uma certa idade, ela sobe num lugar mais alto e arranca o bico, enfim, sofre aquele processo de transformação. Não sei se isso é verdade, né? Até que ponto isso é verdade, e se toda a história dela arrancar as penas, as garras, para que ela possa viver mais, a longevidade dela, eu acho que vai até os 80, 100 anos, não sei, mas é mais ou menos isso. Então, conta a história que a águia chega um momento que ela tem que decidir se ela vai continuar no processo ali de realmente querer viver um pouco mais, ou então ela decide, se ela não consegue mais caçar, chega um momento que ela não consegue mais as penas dela, ela tem que arrancar as penas dela, tem que trocar aquele processo doloroso. É como a fênix, né? Então, se chega um momento na vida de cada um de nós que a gente tem que tomar uma decisão. E essa decisão vem de acordo com o que a gente está passando. Então, se você está dentro de uma empresa e você não está satisfeito com essa situação, se você não está satisfeito com a sua vida,
você tem que tomar uma decisão. Se você quer continuar até o final da vida, né, vamos dizer assim, né, o final da vida é uma maneira de falar, e se aposentar na empresa e depois receber um salário e não conquistar os objetivos que você quer, e você vai olhar para trás e se perguntar, bom, eu poderia ter tempo para minha família, poderia viajar, poderia ter mais dinheiro, poderia trabalhar com o que eu gosto, mas eu não fiz nada disso, né? Então, a decisão é nossa. Então, essa alusão que a gente faz, né, da história da águia com nós mesmos, e a águia é um símbolo, né? É um arquétipo poderoso, tanto é que nas empresas é utilizada a águia como superação de obstáculo, como você vence os obstáculos. Então, eu trouxe aqui um arquétipo que nos diz que a gente pode conquistar os objetivos, mas depende de você. Se você realmente quer conquistar esses objetivos ou continuar. Não tem nada contra quem trabalha numa empresa, quem aí trabalha com carteira registrada ou trabalha com iniciativa privada, né? Então, essas pessoas, se estão bem, tudo bem, não tenho nada contra, é algo que não tem nada de errado, mas existem pessoas que estão muito infelizes no seu trabalho. Então, elas contam os dias para tirar umas férias, elas contam realmente as horas quando vão trabalhar, e isso tudo a gente tem que entender para que a gente possa fazer a transição de carreira e saber que a gente pode mais, saber que a gente pode conquistar os objetivos. Então, a gente sabe que muitas pessoas estão nessa transição e por conta de crenças sociais, crenças da família, elas não conseguem fazer a transição de carreira. Para isso, eu trouxe aqui uma ferramenta que eu utilizo lá na minha empresa, na jornada, que é a visão integrativa, tá? Integrativa, tá errado aqui, deixa eu só corrigir aqui. Quem sabe faz ao vivo, né? Como dizia o Faustão. Visão integrativa do Ken Wilber. Então, ele nos diz que essa visão integrativa aí, a gente vai ver que são divididos em 4 quadrantes, tá? Como que funciona a visão integrativa? Nós temos o nosso ser individual, como o Jung falava. Existe o ser individual, a nossa consciência e o nosso inconsciente coletivo. Tá? A gente não vai entrar em toda essa discussão, porque são ferramentas que a gente usa também dentro da jornada do terapeuta. Mas o que a gente tem que entender aqui, que tudo que nos causa alguma comoção individual, ela também tem um fator externo, tá? Então, nossos pensamentos, as nossas emoções geram essas consequências exteriores. E também, algo que está no coletivo gera aí algo que nós temos como uma crença, como um padrão de pensamento, né? Existem países que têm as suas ideologias, as suas religiões, e isso tudo também está dentro de nós, tá? E faz com que a gente haja de acordo com essas crenças e também com essas ideologias, tá? Então, a gente vê aqui, no interior, a gente tem as emoções e os pensamentos, e o exterior, o corpo e o comportamento. Como que uma pessoa se comporta na sociedade de acordo com o que acontece com ela. Existem fatores que fazem com que a pessoa tenha emoções negativas ou positivas e ela tem um comportamento. Isso gera um comportamento externo, tá? Só que a nossa cultura, os nossos valores também nos causam emoções e nos causam comportamentos no exterior. Isso tudo tende a nos fazer com que a gente faça as escolhas de acordo com essas culturas, com essa cultura, com esses valores e com os nossos relacionamentos, tá? Vou dar um exemplo aqui, muito básico. Por exemplo, na Índia, né, a cultura, os valores são bem diferentes daqui do Brasil. Lá não se come carne, a gente come carne. Lá, se você fizer um churrasco, você está sendo condenado praticamente a ser preso. E aqui no Brasil é algo comum, tá? Então, a cultura deles é diferente da nossa. Lá no Egito, por exemplo, você pode casar com várias mulheres. A poligamia lá é permitida, aqui no Brasil não.
Então, nosso interior, as nossas emoções, ela depende muito dessa cultura, desses valores, e também o meio social e familiar, aonde a família tem também um papel muito importante nas nossas decisões, principalmente com relação ao nosso emprego, ao que a gente vai escolher para, por exemplo, o pai escolhe que o filho vai ser um engenheiro, um médico, e às vezes ele não quer ser um engenheiro, não quer ser um médico, e infelizmente ele é forçado, né? Eu conheci um colega que trabalhou comigo, e trabalhou, eu sempre conto essa história, porque ele fez faculdade de Direito, e o pai dele, depois que morreu, ele fez a faculdade que ele queria, né, que era Educação Física, ele não queria fazer Direito, então aquilo foi forçado, mas depois ele seguiu o caminho dele, ele seguiu a paixão dele, que era Educação Física. Então, esse meio social e familiar também gera as nossas crenças, e essas crenças, por muitas vezes, ela nos bloqueia, tá? Então, eu queria saber aqui, quem tem alguma crença ainda familiar, quem tem algum bloqueio, ou mesmo está em transição de carreira, que possa passar uma informação aí para ajudar o pessoal que está assistindo essa live. Alguém está em transição de carreira, já decidiu trabalhar como terapeuta? Pode escrever aí, pessoal. Tá tirando foto? Bom, vamos lá. A Cris está tirando foto aqui. Bom, Cristiane falou que não está. A Edi, ela, já sei que ela também está no caminho para ser terapeuta, tanto que ela já escolheu, né? E isso facilita bastante. Então, você que está ainda indeciso, a gente vai passar algumas informações aqui, algumas ferramentas, e, por exemplo, eu vou dar um exemplo básico, 2 exemplos aqui, tá? Perda de emprego. Vamos supor que o pai de família está trabalhando numa empresa e, de repente, ele perde, né? Qual que é a emoção desse pai de família? Como que são os pensamentos dele? Ele está se sentindo bem? Está se sentindo mal? Quando ele perde o emprego, ele se sente a pior pessoa do mundo, porque a primeira coisa que ele pensa é: eu não vou conseguir dar o sustento para minha família, né? E como que é o corpo dele? Como que o corpo dele reage? Qual é o comportamento dele? Ele fica tenso, fica ansioso, depressivo, né? Muitos cometem suicídio, principalmente na época de pandemia. Infelizmente é uma realidade, é uma triste realidade. As pessoas cometem suicídio porque perdem emprego, não vê uma perspectiva de vida, né? E quando a pessoa qual que é a cultura, né? Qual é a cultura do país, por exemplo, do Brasil? A Cristiane falou: suas mensagens estão vindo só para mim. Edi, coloca para todo mundo aí, senão só a Cristiane vai poder ler sua mensagem, tá? Então, assim, quais são as culturas, qual é a cultura e os valores, né, de uma sociedade que vê um pai de família quando perde o emprego? Aqui em São Paulo, por exemplo, se a pessoa perde o emprego, como que ele é visto, né? Ele tem que procurar emprego, porque aqui a vida é muito difícil, as coisas estão muito caras e assim por diante. E como ele se vê no meio social, no meio familiar, o que a família vai olhar, o que a esposa vai falar para ele. Então, tudo isso gera emoções negativas nele e um comportamento que infelizmente, leva ele até para uma depressão aí muito grande, tá? A Edi falou assim que muitas pessoas acreditam que terapeuta não é profissão, é preconceito. Esse é um preconceito, claro, né? Porque assim, principalmente a pessoa que vai fazer a transição de carreira, quem vai fazer a transição de carreira foi a Cris que falou, né? Agora eu tô confuso aqui, gente. Então, vocês estão falando aqui, deixa eu ver o bate-papo. André? Oi. Desculpa, a mensagem foi minha, mas que foi lá, eu não vi que estava indo só para a Cris, e ela só repostou para vocês todos ali. Beleza, não, tudo bem. Agora eu arrumei. Desculpa, não, tá? Imagina, pode falar. Eu abri lá, mesmo se você quisesse falar alguma coisa, você podia falar, tá? Obrigada. Nada.
Então, o que a gente vê, né? Ó, o preconceito. A gente vai falar sobre isso, tá? Mas quem vai fazer transição de carreira não faz a transição de carreira para ser terapeuta porque acredita que terapia não é profissão. Então, fica em cima do muro. Prefere ficar trabalhando numa empresa onde a sociedade, aqui a gente já vê a cultura e os valores da sociedade, onde, infelizmente, a sociedade vê como uma profissão ao qual você fez uma faculdade e está trabalhando numa empresa, aí é uma profissão. E se você não faz uma faculdade e trabalha como terapeuta, isso é um hobby, isso é uma pseudociência, isso não é profissão, isso não dá certo, né? Você é um charlatão. Então, aqui tudo entra na cultura e valores também da pessoa. Mas isso também é o meio social e o familiar também dizem isso. O que vai acontecer com essa pessoa? Se essa pessoa acredita que isso é uma verdade, as emoções dela é que, bom, se eu sair da empresa ao qual eu tenho a minha segurança, aonde eu estudei, aonde eu estou trabalhando com carteira assinada, onde as pessoas me veem como uma pessoa correta, para ser terapeuta, significa que eu estou enganando as pessoas. Logo, qual é o comportamento dessa pessoa? Ela vai trabalhar na empresa, mas vai continuar ali com um comportamento, nervoso, não vai acreditar no próprio potencial. A pessoa prefere ficar nisso aí, porque não entende que ser terapeuta é uma profissão. É uma profissão como qualquer outra. Você está impactando a vida de pessoas. Então, as pessoas que estão fazendo transição de carreira, que têm essa crença, elas não conseguem, e às vezes isso é inconsciente, tá? Muitas vezes é inconsciente. A pessoa não se vê, eu quero muito trabalhar como terapeuta, mas o que os meus amigos vão dizer? Né? O que os meus amigos vão falar? Você vai largar seu emprego, você é louco? Vai trabalhar como terapeuta? Ser coach é charlatanismo. Para com isso não existe. Então, começa essa conversa interna e o corpo exterior vai ter um comportamento onde a cultura, os valores e os relacionamentos dessa pessoa geram as crenças onde o meio social e o familiar e o meio ambiente, eles corroboram para isso, tá? Então, é só um exemplo aqui que a gente pode ver, né, que tudo que gera uma conotação negativa, a pessoa adquire uma crença negativa e às vezes bloqueia, tá? Que eu estou falando aqui, por exemplo, uma mulher que se divorcia. Antigamente, a mulher que se divorciava era vista como algo negativo. A mulher tinha que aceitar o casamento, né? Aceitar o casamento até o final, por mais que estivesse num casamento abusivo ali, no relacionamento abusivo, ela tinha que aceitar, porque se ela quisesse a separação, por que você quer se separar? O marido é o pai dos seus filhos, ele traz o sustento para casa, e por pior que seja o relacionamento, a mulher tinha que aguentar. E quando ela pediu o divórcio, isso não faz tanto tempo assim, tá? E a sociedade tinha essa cultura, esses valores, aonde, infelizmente, muitas mulheres passaram e ainda passam, tá? Por isso que a gente vê os nossos avós, a mãe também, você tem que manter seu casamento, fala para a filha, né? Olha, ele tá saindo, mas o homem é assim mesmo, né? Você tem que manter as aparências. Muita gente vive de aparência e vive numa infelicidade. Por que eu estou falando isso? Casamento, emprego, muitas pessoas estão no emprego porque é uma aparência, é uma zona de conforto. Eu prefiro ficar aqui ganhando pouco, recebendo ordem, trabalhando de domingo a domingo, do que tentar enfrentar algo diferente. Tentar enfrentar para que eu possa seguir o meu caminho, a minha liberdade. E as pessoas... André, Oi. André, essa questão aí do casamento é uma verdade mesmo, né? Porque, assim, na minha família eu percebo muito isso, sabe? Um primo meu, agora há pouco tempo, se separou, né, da esposa. Nossa Senhora, o pessoal nem comenta muito, sabe, como se fosse uma doença, coisa, né? do fim do mundo. Meu Deus do céu, a pessoa tem que encontrar, ele separou porque ele arranjou uma outra pessoa. Ele foi até homem, eu achei tão bacana da Sim. parte dele.
ele arranjou e assumiu a outra moça com coisas que muitos homens nem fazem, ficam tendo relação dupla, né? E eu achei tão bacana porque ele assumiu a nova companheira, né? A namorada nova. E, gente, o que tem de mais, sabe? Aí minha mãe veio falar tudo. Eu falei, mãe, isso é normal, qual o problema? Pelo menos ele foi homem e assumiu. O relacionamento novo, ele não ficou enganando, né? Vamos dizer assim, a esposa. Não é verdade? Com 3 filhos pequenos. Gente, sabe? É uma crença, né? É uma crença social. São valores sociais. As pessoas, pelo menos eu percebo isso muito na minha família, que é uma coisa enraizada, que não pode, sabe? Que é uma separação, uma coisa, parece que é o fim do mundo, gente. Porque muitas pessoas na minha família não se separaram, né? Não teve muitas separações, né? Mas, nossa, aí no povo eu percebo, sabe? Essa crença. Verdade. Que eu, inclusive, fui uma das que me separei. então eu não estou nem aí. O povo deve até falar, né? Deve até falar de mim, mas eu não estou nem aí, nem esquente minha cabeça. Tá certo, é assim mesmo. Não é verdade? Olha só como que é. Você está falando de casamento, né? Mas vamos fazer o comparativo com o emprego? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Por que as pessoas preferem ficar ali se sujeitando até trabalhar eu trabalhei, eu cheguei a uma época que eu trabalhava de domingo a domingo. Sim. Eu estava trocando a noite, por exemplo, eu entrava de manhã e saía até chegar em casa, era meia-noite, até dormir, você tomar um banho, comer alguma coisa. O outro dia você tinha que levantar cedo para estar 8 horas. Aqui em São Paulo, a gente tem a linha vermelha aqui, né? Não sei se para quem é de São Paulo conhece, eu acho que a Cristiane é daqui de São Paulo, conhece a linha vermelha ali. E não dá para entrar. Se você das 6 horas em diante, até meio-dia, não tem como entrar no metrô. Você tem que levantar muito cedo. Isso foi anos, tá? Eu trabalhei anos. Então, é algo que eu não tinha, por exemplo, uma expectativa de vida diferente, porque eu trabalhava numa empresa, eu estava numa zona de conforto, e quando veio estar, eu falei, o que eu estou fazendo? Mas, André, tem uma coisa, eu acho que a pandemia, ela trouxe muito essa questão aí de as pessoas levantarem, né? A saírem da zona de conforto, porque muita gente começou a perder emprego, muita gente começou outros morreram. Hoje você vai no metrô às 7 horas da manhã ou às 7 da noite, o metrô não está mais o mesmo. Verdade. Eu sei porque eu faço o curso, eu volto essa hora, eu sei. Ele não está mais o mesmo. Não tem mais aquele fluxo que tinha, que era um grudado no outro. Não. Mesmo que fique um pouquinho cheio, logo ele desvazia. Sabe? Então mudou, além de mudar todo esse contexto aí, né? Muita gente morreu, infelizmente, mas muita gente também perdeu seus empregos. As empresas agora, com esse negócio de trabalhar em casa, muitos postos de trabalho se cerraram, né? E as pessoas estão trabalhando em casa e tiveram que se adaptar a esse novo sistema. Eu, quando fiz a faculdade de administração, em 1996 eu concluí, faz muitos anos isso. Eles já falavam de um livro chamado O Mundo Sem Empregos, tá? Então eles já tinham essa perspectiva de que não teria mais trabalho, que as pessoas iam ter que trabalhar por conta, ser autônomo. Na verdade, surgem novos empregos, né? Estão surgindo novos empregos agora. Sim, então é uma coisa que eu debato muito. Uma coisa que você lembrou, uma coisa que eu debato muito, porque eu conheço vários terapeutas que trabalhavam em espaços holísticos, tá? E perderam. Sim. Assim, você tem que pagar aluguel, você tem que pagar conta de água, conta de luz, você tem que pagar, por exemplo, se eu quiser alugar um espaço holístico, eu vou ter que pagar 30% para casa, certo? Só que as pessoas não estão mais indo para o espaço. Se eu posso atender de casa, a psicanálise, por exemplo, eu vejo vários psicanalistas que estão atendendo agora online. Sim. Não tem mais o divã. Não precisa mais do divã para você atender uma pessoa. Então, esse conhecimento, né, essa mudança de cultura que a gente tem que ter uma visão diferente do que está acontecendo hoje em dia,
e a gente tem que se adaptar, porque se você não se adaptar, você vai acabar praticamente ali se lascando. Exceto que nem eu, como trabalho muito com essa parte de corporal, massoterapia, tem os cursos, como você falou ontem, online, que eu já vi vários, tal, inclusive eu estou em um também online, mas assim... ainda a massoterapia, ainda a acupuntura auricular, tal, você ainda necessita dessa presença física da pessoa, né? Mas algumas técnicas dá para fazer, o reiki dá para fazer à distância, até Konindu, viu? Dá para fazer à distância, viu? Até a acupuntura etérica, né? Você faz um alinhamento Você faz assim, tirando aquele que se você pôr na orelha, não, mas se você for fazer um alinhamento de chakras com o Konindu, dá para fazer à distância. Tá vendo? Tá vendo? São coisas que são terapias. É assim, eu não conheço todas as terapias, tá? Porque eu trabalho com terapias integrativas e também energéticas, né? Mas eu não conheço, por exemplo, barra de axis eu não conheço. Quer dizer, eu conheço, mas eu não faço. Theta Healing também não faço. Mas as outras dá para você atender online, né? E um atendimento, às vezes, você... Ele também está dando para atender à distância também. Tá. E o método que eu ensino na jornada é um método que você pode atender a pessoa fazendo ali uma psicoterapia breve e você consegue fazer a sua sessão sossegado. Sim. Entendeu? Até hipnose, conduzir uma meditação, você consegue. Hipnose é perda de consciência, tá? Hipnose é um estado hipnótico quando você chega... Você vai regredindo com a pessoa até chegar ao ponto onde ela tem o trauma. Aí você lida com o trauma. É isso que é hipnose, tá? Sim. Até mais dá, viu? Dá, com certeza. Conheço vários hipnólogos que trabalham online. Conheço um monte de gente, tá? Então, é isso. O que você lembrou foi bem assertivo para que a gente está falando, né? Infelizmente, a cultura e valores que a gente tem na sociedade e na nossa família, como o exemplo da mulher que se separou, ou do homem que fala, eu tô gostando de outra pessoa, e eu vou me separar. Por quê? Por que não? Ele é obrigado a ficar com alguém que não gosta mais, não tem mais o sentimento? Não. Isso aí cada um tem que entender que você tem que procurar a sua felicidade. A mesma coisa com o emprego. Quantas pessoas estão infelizes com o seu emprego? Então, assim... Para você fazer a transição de carreira, é claro, como eu falei, existe uma adaptação, a gente vai ver aqui como que você faz, mas é necessário que você faça até você fazer a transição com mais segurança, para que você possa começar a ganhar dinheiro com atendimento, e isso a gente vai ver aqui, tá bom? Então, eu pergunto se você se identifica, né? Isso aqui eu sentia quando eu trabalhava numa empresa, tá? Que eu me sentia aprisionado. Eu ia trabalhar num lugar sabendo que só ia sair à noite. Eu saía do lugar aqui em São Paulo 11h40 da noite para chegar em casa praticamente 1h30 da manhã, né? Então, assim, eu pegava a última condução praticamente, que eu não tinha carro. Deixa eu ver quem estava perguntando aqui. A música do Fantástico, pode crer. Cadê? Quando eu escutava a musiquinha do Fantástico, eu falava, nossa, amanhã é segunda-feira, e agora? Que tinha que levantar cedo, né? Porque quando você não trabalha em casa, você trabalha numa empresa, você tem que estar no horário lá, bater cartão, né? Então, agora é digital, né? Ultimamente era digital, a última marcador de presença que fala, né? Então, você chega lá, e se você chegar atrasado, é descontado do seu salário. No final do mês, lá os seus 800 e pouco reais por mês ainda é reduzido, porque você chegou atrasado. Existe isso ainda, né? Então, eu tinha essa sensação de estar aprisionado. Eu tinha que entrar de manhã e sair à noite. Mas eu utilizava esse tempo, comecei a utilizar nos últimos anos para estudar, para me aprimorar e também com os meus cursos, né? Então, eu comecei a trabalhar 50% com os meus cursos, 50% me dedicando ao trabalho que eu estava lá. Eu aproveitava o tempo, né? Tem pessoas que têm formação, faculdade, tem pessoas que têm pós-graduação, psicólogos que eu conheço estão numa situação difícil, por quê? Estão ganhando, assim, por atendimento, cobra o quê? R$50,
né? Não sabe valorizar o atendimento. E tem pessoas que não tem só o primeiro grau, estão ganhando milhões. Infelizmente, é uma realidade. Então, a gente tem que se adaptar a essa realidade também. Tem que enfrentar. E quando você olha essas pessoas que estão ganhando milhões e você, com pós-graduação, você fala, caramba, será que eu não tenho capacidade? Será que eu não tenho capacidade de trabalhar por conta, né? Fazendo o que eu gosto e ganhando, né, o que eu poderia ganhar, né? Ter filhos, o meu filho era pequeno, eu praticamente não via ele, só via no final de semana. Quando eu chegava em casa, ele estava dormindo. Eu saía de manhã, ele estava dormindo, então ele praticamente não via meu filho. Então, tempo para ver meu filho, tempo para ficar em casa com a minha esposa, tempo para ficar com a família, né? Não tinha isso, não tinha. E hoje em dia é correria, né? Hoje em dia é correria. Estou falando de um tempo atrás, antes da pandemia, tá, pessoal? Porque a pandemia, assim, afastou um pouco, mas por conta de uma doença, mas já está passando, e é claro que as pessoas vão querer ter mais contato, né? E a música do Fantástico, né? Que eu estava vendo aqui, a música do Fantástico é terrível, né? Tá dizendo ali, ó, tá acabando, viu? Daqui a pouco você tem que tomar seu banho e cama, né? Não dá para assistir nada, não dá para ver mais nada, e acabou o dia, tá? Eu coloquei a música do Fantástico aqui porque, não que eu goste de assistir televisão, tá, pessoal? Não é uma coisa que eu assisto, mas é que fica na nossa cabeça. Quando, no final de domingo, na maioria das famílias, tem essa musiquinha do Fantástico. Então, foi criado, quando o Fantástico era um programa bom ainda, tinha aquela musiquinha no final de domingo. Então, isso ficou, né, permaneceu na família como algo que lembra você que está acabando o domingo, tá? E você sente que chegou no topo da carreira. Tem pessoas que estão ali trabalhando anos e anos e anos e não sai daquela posição, né? Então, quem trabalha nessa posição acaba enjoando. Um dentista acaba enjoando da profissão. Um advogado, às vezes, se você não tem perspectiva, não tem crescimento, acaba enjoando, né? A Cristiane falou que tem gente que tem até depressão por isso, é verdade. Depressão pela musiquinha. Então, chega nossa, segunda-feira eu tenho que trabalhar. Olha só que martírio. Olha só que martírio. Segunda-feira eu tenho que trabalhar. Ao invés de amanhã eu vou trabalhar e impactar. Eu tenho um atendimento com tal pessoa. Eu vou fazer esse atendimento porque eu marquei tal horário com a pessoa. Eu vou levantar, mas não no estresse do dia a dia. Eu vou levantar sossegado, sem correria. É claro que quando a gente está numa época de lançamento, numa época que você tem os seus cursos, você tem a sua preocupação, né? Os slides, por exemplo, para esse lançamento, eu tive que trabalhar, os assuntos também. Mas nada que me causou um mal-estar, nada que me causou ali algo que eu tenho que fazer, eu sou forçado a fazer, nada disso. Para fazer isso aqui, eu amo o que eu faço. Eu falei ontem, eu amo o que eu faço. E eu levanto, se eu quiser levantar amanhã meio-dia, eu posso levantar amanhã meio-dia. Os meus cursos estão todos gravados, a maioria está todo gravado. Se eu tenho mentoria ao vivo, a minha mentoria é a parte da noite, então eu tenho todo o espaço do dia, o dia todo para trabalhar. Então, essa comodidade que eu tenho, eu não tinha quando eu trabalhava numa empresa. Você pode até falar assim, mas eu trabalho, eu ganho 20 mil reais, André. Eu ganho 20 mil reais. Tá, você ganha 20 mil reais, você pode escalar? Dentro da sua empresa você pode ganhar mais que isso? E quando você se aposentar, será que você vai ganhar os mesmos 20 mil reais do que você ganha hoje? Então é algo para se pensar, né? E aí a pessoa tem medo de trocar a carreira porque tem medo de ficar onde está, né? Ou tem medo de trocar o certo pelo duvidoso, e também tem medo de ficar onde está, porque muitas pessoas, a empresa não é segurança para ninguém. De uma hora para outra você é mandado embora. Eu trabalhei como analista de banco, eu trabalhava para o Itaú, Santander, eu era analista de cartão de crédito. E eu estava numa boa posição, estava num trabalho que eu gostava de fazer, eu gostava de trabalhar na empresa. Só que de uma hora para outra a empresa me desligou. Então, isso não é segurança, isso é uma falsa segurança, que a gente acredita, eu estou no trabalho, eu recebo o meu 13º, tenho as minhas férias, mas de uma hora para outra, a empresa pode te mandar embora.
E se você não sabe fazer outra coisa, se você só está trabalhando ali na empresa e não tem uma profissão à parte, pelo menos como começou como terapeuta, você vai ficar com uma mão na frente e outra atrás, como eu já fiquei. Infelizmente, teve uma época que eu fui mandado embora e ali você recebe todo fundo de garantia, tudo que é do direito, né, do trabalhador, só que uma hora acaba o dinheiro. E aí começou a acabar o dinheiro, começa a bater o desespero na pessoa. Imagina passar por isso novamente. Então, assim, se você se identifica com algo que eu estou passando aqui, com certeza está na hora de pensar de você fazer a sua transição de carreira, tá? Então, quais os quesitos aí para a gente fazer uma transição de carreira com menos preocupação, né? O tempo. Por exemplo, eu tinha minha atividade 1, que era a empresa onde eu trabalhava, 80% eu focava dentro daquilo que eu fazia dentro da empresa, em todo o meu trabalho, as minhas ações dentro da empresa, e a atividade 2 como terapeuta, como coach, 20%. Então, eu comecei a trabalhar, a mesclar esse tempo, né? Parece Pareto, né? 80-20. 80% do tempo eu ficava na empresa, e trabalhava normal, fazia meu horário, mas 20% eu comecei a estudar, a fazer os cursos, né, as mentorias, porque você precisa estudar, tá? A gente vai ver isso também, que ninguém consegue ir sozinho. Então, eu comecei a me desenvolver. Depois, o dinheiro, né, 50% da minha atividade 1, começou a entrar dinheiro de 50% da atividade 1 e 50% da atividade 2. Então, por exemplo, eu ganhava R$1.200 na empresa, mas eu ganhava R$1.200 com a minha atividade 2 como terapeuta. Então, começou a equilibrar. Só que chegou um momento que a minha atividade 2 como terapeuta estava rendendo mais do que a minha atividade 1 dentro da empresa estava me gerando lucro, me gerando receita, né? Então, foi aí que eu cheguei no momento de falar, não, eu tenho que focar no que eu quero, que é terapia. A partir desse momento, eu falei, eu tenho que ser realizado, tá? Então, a realização na atividade 1 começou com 20%, né, com 80%. Então, minha realização agora é 100%, porque eu trabalho com o que eu gosto, levanto a hora que eu quero, trabalho da onde eu quero, eu ganho, eu recebo por aquilo que eu trabalho, me valorizo. Antigamente não tinha esse valor. Então, eu comecei a trocar aos poucos, tá? Se você está dentro de uma empresa ainda e quer fazer sua transição de carreira, esse é o momento de você começar a pensar. Então, começa a trabalhar, começa a mesclar o seu tempo, começa a utilizar o tempo livre que você tem dentro da empresa, por exemplo, para estudar, fazer um curso, né? Fazer uma mentoria. Chega em casa, o tempo livre, você utiliza essa mentoria que no começo é mais difícil, que você vai ter que estudar, você vai ter que se empenhar. A partir do momento que você começa a aprender e começa a colocar em prática aquilo que você aprendeu, você pode largar o seu emprego oficial e começar a trabalhar na atividade que você escolheu, como terapeuta, tá? Mas é claro, tem que ser pensado, o quanto você está ganhando. Então, aqui eu coloquei mais ou menos o que eu ganhava com base no que eu ganhava na empresa e com base no que eu ganhava com as terapias. Chegou um momento que eu tirava num dia, né? Eu tiro num dia o que eu ganhava no mês dentro da empresa. Então, assim, o que compensa mais? Você ficar dentro de uma empresa só porque você está ganhando o salário ali com a falsa segurança de que você está no emprego e que você nunca vai ser mandado embora, né? Para aqueles que são servidores públicos, é claro, existe uma diferença muito grande, porque se você perde os direitos, né? E é diferente de uma empresa. Mas também pode ser feita essa transição. A partir do momento que a pessoa começa a se empenhar na atividade como terapeuta, ela começa a colocar na balança aquilo que está melhor para ela no momento. Tá? Então, você começa a fazer a transição de carreira nesse momento, tá? Não é de uma hora para outra. Vou largar a empresa, né? Eu não estou falando isso, tá? Deixando bem claro, não é para você largar a empresa amanhã e começar. O André falou que começou a trabalhar como terapeuta e agora eu vou
vou meter as caras e começar a trabalhar. Não é bem assim. Então, a transição tem que ser feita paulatinamente. Quando você se sentir seguro, você fala, agora chegou a minha hora, tá? Mas tem que ter coragem também. Não adianta ficar lá na empresa o tempo todo, aí você não resolve, fica com medo de sair, mas também fica com medo de tentar. Então, você fica em cima do muro. Ficar em cima do muro, o tempo vai passando. O tempo vai passando e você vai perdendo, tá? Perdendo a oportunidade, tá? Deixa eu ver aqui, quem tem alguma coisa para falar. Deixa eu voltar aqui com vocês um pouco. Até o momento ficou claro aquilo que eu passei. Deixa eu ver o pessoal do YouTube também, né? Se tem... A Cláudia entrou. A Cláudia falou que vai assistir o comecinho. Deixa eu falar com ela aqui enquanto o pessoal faz a pergunta. Deixa eu ver quem falou comigo. Então, vamos lá, pessoal. Bom, então essa é a atividade que a gente tem quando a gente começa a compreender que nós temos que enfrentar os desafios da vida para sair da zona de conforto. Não adianta querer ficar na zona de conforto, porque zona de conforto não nos traz benefício nenhum, tá? Então, a gente tem aí várias formas de remuneração como terapeuta. Primeira forma é cliente individual. Eu atendo cliente individual e atendo cliente em grupo, tá? Cliente em grupo são as mentorias. Cliente individual é uma mentoria, só que você tem você escala muito mais quando você tem os clientes em grupo. Por quê? São várias pessoas que você poderia empacotar o seu serviço e passar para várias pessoas ao mesmo tempo, sendo que uma pessoa, a não ser que você esteja já no patamar mais alto e você atenda essa pessoa e você cobre mais caro, você sai ganhando, tá? Mas aí é algo que você vai escalando com o tempo. Mas vamos supor que você cobre no começo aí R$350 por sessão, né, de cliente individual. Você pode ter várias pessoas que vão pagar, por exemplo, R$120, R$150 em grupo. Aí você tem 10 pessoas que pagam R$150. Você já tem R$1.500 por mês. E são 12 sessões, faz a conta, né? Então, assim, você pode ter os clientes individuais e também em grupo. Aí você vai fechando a sua agenda, tá? Então, o terapeuta, quando ele começa a se remunerar assim, ele começa a valorizar aquilo que está ganhando. Nunca façam atendimento de graça, tá? De graça ninguém dá valor. Não vai ter... O cliente, ele não vai dar valor para aquele atendimento, ele não vai fazer as tarefas que você coloca para ele e ainda vai falar mal de você. Se você tem medo de crítica, o cliente que você não cobra nada é o que mais vai te criticar, e negativamente, não vai ser positivo. Então, o cliente ideal é aquele que te paga bem, é aquele que te dá menos trabalho, porque ele quer alcançar os objetivos. Agora, se você não cobra nada do cliente, ele não quer alcançar objetivo nenhum, porque ele só... É como se fosse assim, tá bom, faz aí a terapia para mim, eu não acredito nisso mesmo, eu não quero alcançar o objetivo, eu não quero mudança. Esses dias entrou uma moça em contato e falou assim, eu estou no grupo, mas eu quero curso de graça. Eu falei, então tá bom, você está no grupo errado, porque aqui não tem curso de graça, né? Eu não faço atendimento de graça. Né? E é assim, cada um tem a sua escolha. Sempre cobre pelo seu trabalho, valorize o que você faz. Aí você vai falar assim, André, não comecei agora, que não sei o quê. Se você já faz atendimento, você já começou de algum lugar. Você já tem uma história de vida. Ontem eu contei a história de vida de cada um aqui. Se você já teve uma superação, você pode ajudar outra pessoa, tá? Remuneração por empresas, você pode atender empresas. Massoterapia, por exemplo, vai numa empresa lá, isso era bastante. Não sei se agora tem, né, tanta abertura, por conta da pandemia, por conta das mudanças que estão havendo nas empresas, mas as empresas, elas contratavam as pessoas para fazer, por exemplo, onde eu trabalhava, tinha a massoterapia, né? Quick Message, né? Isso, a Cristiane falou, Quick Message, aquela cadeira onde faz uma massagem relaxante ali na pessoa, então tinha bastante isso, não sei como está agora, né? Isso, trabalhava, a Cristiane já falando aqui, trabalhava antes da pandemia, e com a pandemia que veio, você tem que, né, fazer aí
jogar um pouco com a remuneração. Então, você pode atender cliente online, pode atender cliente individual na sua casa, ou mesmo no estabelecimento, ou em grupo, né? Sugiro que você atenda online e faça os atendimentos individuais ou em grupo online, tá? Então, você pode atender em qualquer pessoa, em qualquer estado, qualquer país, sem problema algum, tá? Isso são uma das formas de remuneração do terapeuta, tá? Ao contrário daqueles que trabalham numa empresa que só tem uma forma de remuneração não escalável. O terapeuta, ele ganha conforme, quanto mais ele trabalha, é claro que existe todas as ferramentas, tudo aquilo que a gente faz aí dentro de um procedimento para que você possa escalar como terapeuta. Então, a gente vê aqui, também a gente tem que amar o que faz, ser valorizado no que faz, e para ser valorizado, você tem que cobrar, né? Você tem que ser bom no que faz. Ser bom não é ser perfeito, tá, pessoal? Muitas pessoas falam assim, eu ainda estou aprendendo. Ser bom no que faz é fazer de coração, é saber que você vai errar. Eu vou errar, né? Eu faço vários atendimentos, eu sei que eu vou errar, mas eu sei que eu sou bom no que eu faço. Independente dos meus erros, eu sei que eu posso consertar. Se eu errei aqui, eu posso depois consertar esse erro, sem problema algum. Mas eu sou bom no que eu faço, tá? Então, sempre é bom ter em mente isso, tá? E ser bem recompensado. O terapeuta precisa ser bem recompensado. Eu vejo vários terapeutas que querem ajudar todo mundo, ser o salvador da humanidade, e estão morrendo de fome, não têm dinheiro para pagar uma conta, né? Moram de aluguel e estão numa situação deplorável, praticamente. E como que eles querem ajudar a humanidade, querem impactar a vida de outras pessoas, se eles não se ajudam? Então, você tem que ser bem recompensado. Tem que cobrar pela sessão. Minha sessão é um valor X. Mas eu não tenho. Você pode parcelar. Se a pessoa falar não tenho, então não faça de graça. Não faça. Valoriza o que você faz. Faça com autoridade. Então, essa mudança vem do seu propósito. Você tem que mudar de acordo com o seu propósito. Você quer ser terapeuta? Você quer fazer sua transição de carreira? Você quer mesmo impactar a vida das pessoas? Se isso é o seu propósito, você tem que ser valorizado. Você tem que amar o que faz, você tem que ser valorizado no que faz e ser bem recompensado nisso, tá? Então, tudo isso tem que estar na mente do terapeuta que está começando agora. Então, faço uma pergunta, né, para vocês, se você... Por que você não está trabalhando com o que ama e sendo bem remunerado por isso? Né? Então, existem algumas armadilhas que eu quero passar aqui para vocês. Essas armadilhas, a gente cai no começo, quando a gente está ali como terapeuta, ou mesmo uma transição de carreira, algumas armadilhas que a gente cai, né? E é sempre no comecinho, nem sempre, algumas pessoas caem depois também, começam a trabalhar como terapeuta, e depois de um tempo alguém vem falar alguma coisa, eu falei para você que não ia dar certo, falei que para você que ia dar errado, que você não ia ganhar dinheiro, porque não é fácil, tá? Não é assim, de uma hora para outra que você vai ser bem remunerado, não é de uma hora para outra que você vai aprender as técnicas que você precisa aprender, mas com o tempo você consegue, com o tempo você consegue escalar, com esforço, tá? Então, algumas armadilhas. Achar que existe um momento perfeito. Eu coloquei até uma plantinha aqui saindo no solo ali, árido, né? E a planta não busca um momento perfeito, ela simplesmente sai. Né? Então, o ser humano, ele busca o momento perfeito. Eu não estou pronto ainda. Quando que você vai estar pronto? Então, quando você busca um momento perfeito, você sempre vai procrastinar. Sempre vai ficar no zero, nesse jogo de 0 a 0, tá? Então, você prefere ficar na zona de conforto. Não estou preparado, tenho que fazer 50 cursos ainda. Você vai fazer os 50 cursos e não vai se sentir preparado. Eu conheço vários terapeutas que colecionam certificado e não colocam em prática aquilo que aprenderam. Conheço psicólogo, conheço coach que está estagnado porque está querendo achar o momento perfeito. E não existe um momento perfeito. Como eu falei ontem, você tem que começar. Se você não começar, você começa a procrastinar, procura defeito.
Então, tem pessoas que vão assistir minha live aqui, vão achar defeito, vão falar, o André não fala bem, o André, a roupa dele, que não sei o quê, vai falar de alguma coisa, iluminação, mas eu não estou preocupado com essas pessoas, sinceramente. Então, assim, eu estou passando a minha mensagem para aqueles que querem ouvir. E se você achar que existe um momento perfeito para começar, você sempre vai ficar procrastinando. Nunca vai encontrar esse momento perfeito, porque ele não existe. Né? Outra coisa é achar que você vai começar do zero, vai demorar muito tempo para você ganhar dinheiro. Pelo contrário, eu já estava ganhando dinheiro quando eu trabalhava na empresa e 20% só do tempo que eu investia nas terapias, eu já estava tendo retorno financeiro. Então, assim, começar do zero, outra, investimento. Você não tem que fazer investimento para começar como terapeuta. Para fazer uma live, eu não estou fazendo investimento nenhum para fazer essa live. A não ser a luz que eu pago e a internet. Mas isso eu ia pagar de qualquer forma. Então, assim, não existe investimento para você ser terapeuta. Você faz e não precisa fazer investimento. O retorno é 100%. Né? Qualquer retorno, qualquer atendimento que você faz, o retorno é 100%. Você não fez propaganda, a não ser que você queira fazer tráfego pago, mas isso é ensinado depois, tá? Existe um procedimento, existe um marketing digital, mas isso é discutido posteriormente para aqueles que quiserem mesmo entrar com o propósito de fazer uma mentoria e assim por diante. Achar que você vai ter estabilidade, né? Aquela velha história, eu estou aqui na minha empresa, estou bem aqui na minha zona de conforto, ganhando meus 15, 20 mil, e se de uma hora para outra resolve te mandar embora, e aí? O que você vai fazer? Não tem outro emprego, não faço mais nada, o que eu vou fazer? Zerou minha renda? Então, assim, achar isso é uma ilusão, tá? É uma ilusão que eu tinha também. Estou falando isso porque eu passei por isso, a transição de carreira. E eu também trabalhava numa empresa achando que eu não ia ser mandado embora. Eu realmente acreditava que eu não ia ser mandado embora. Um belo dia eu cheguei de férias e a gerente chamou na sala e falou, estamos desligando você porque você não está mais dentro do padrão do pessoal aqui. Foi bem assim que ela falou. E fui desligado de uma empresa que eu trabalhei por mais de 3 anos. Né? Então, assim, é falsa estabilidade, tá? A gente não tem estabilidade em lugar nenhum. Isso até para concursado. Tá? Isso aí é uma falsa estabilidade. Se o governo resolve reduzir o salário, reduzir alguma coisa, ou mesmo cortar aqueles gastos, você está ferrado. Não tem outra palavra. Né? Achar que fazer sozinho você vai gastar menos, tá? É outro conceito que eu tinha. Eu consigo fazer tudo sozinho, ser uma mentoria. É mentira. Você precisa de mentoria. Eu fiz vários cursos, tá? Não sei quanto eu gastei de curso até hoje. Não sei quanto eu gastei em mentorias, em pessoas que sabem mais do que eu, que passaram por tudo aquilo que eu estou passando agora, que fizeram vários lançamentos, vários atendimentos, mentorias. Eu preciso também de apoio dessas pessoas, então eu preciso fazer curso, eu preciso buscar mentorias, buscar os mentores. Até hoje eu faço isso, tá? Então sempre a gente está aprendendo. Agora, tem que investir. Não adianta nada querer fazer algo sozinho e achar que você vai gastar menos com isso. Pelo contrário, se você não fizer o certo, não quiser aprender, você vai gastar muito mais lá e a conta não fecha, tá? Outra coisa, né? Existem 3 tipos de pessoas aí, até coloquei um gráfico interessante. As pessoas que estão na zona de conforto são aqueles que pouco fazem ou não fazem nada. A maioria das pessoas, infelizmente, estão nessa zona de conforto. As pessoas que estão na zona de perigo, né? A zona de perigo são aqueles que trocam os pés pelas mãos, fazem as coisas de qualquer jeito, né? Não quer aprender, não quer se empenhar em fazer mentoria e fazer curso para determinar mesmo o seu trabalho. E as pessoas que estão na zona de realização, são aquelas que realizam todos os seus sonhos. Né? Então, essas pessoas, eu falo para essas pessoas, a minha mentoria é para as pessoas que estão na zona de realização. Se você está na zona de conforto ainda, né, é bom pensar para que você possa sair dessa zona de conforto e realmente querer sair da zona de conforto para ir para a zona de realização, se tornar realizado, um terapeuta realizado, com a agenda cheia de clientes,
ser bem remunerado por isso, conquistando seus sonhos, ter mais tempo para a família e assim por diante. Então, a minha mentoria serve para isso, tá? Se você se encaixa, infelizmente, tem pessoas que estão ali na zona de conforto, mas tudo bem, tá? Então, o meu método não serve para essas pessoas. Então, amanhã a gente vai ver, né? Vou encerrando por aqui, a gente vai ver como construir autoridade no Instagram. Não percam essa aula com o Diogo, é uma aula fantástica com o Diogo, tá? Ele vai passar tudo sobre o Instagram, e passo a passo, para aqueles que acham que é um bicho de 7 cabeças, é muito fácil, tá? A mudança que eu fiz no meu Instagram, depois que eu conheci o Diogo, a metodologia dele, foi assim, de um dia para o outro. A gente faz a mudança de um dia para o outro, ou mesmo na mesma hora. Se você estiver com o celular na live dele, ele faz você mudar naquele mesmo instante, tá? Então não perca amanhã, no mesmo horário, às 20 horas, a gente vai estar aqui, tá? E na segunda-feira o workshop, a jornada do terapeuta, para aqueles que querem sair realmente da zona de conforto. Não se esqueçam, segunda-feira, dia 15, das 14, eu sempre coloco, não sei porque eu coloquei aqui 16, tá? Mas é 14 horas, 2 horas da tarde, a gente inicia, vai até aí umas 18, 19 horas, até 20 horas, vai, chutando alto aí, 20 horas, para não ficar muito tempo, porque é cansativo, né? E eu até entendo que as pessoas não consigam assistir, às vezes, as lives por conta de tanto tempo assim que ficam na frente da tela, tá? Então não percam amanhã com o Diogo no Instagram, e também não percam segunda-feira, a gente inicia aí o workshop, a jornada do terapeuta. E eu queria saber de vocês por que valeu hoje. Pode abrir o microfone aí, Cristiane, a Edi. Deixa eu ver quem está no YouTube. Oi, André. Foi Olá, Edi. Muita gratidão. Eu fiquei só ouvindo, mas eu tive meus motivos. Depois eu falo para você. Tá bom. Fica com Deus. Tá bom, você também. Obrigadão, mas pode... se você tem ainda uma experiência, Edi, por exemplo, de transição de carreira, ou mesmo na sua carreira como terapeuta, você pode compartilhar com o pessoal, tá? É importante que eles vejam que você está tendo sucesso, porque pode ser o sucesso dessas pessoas também. E qualquer um aqui pode alcançar o sucesso que você está alcançando nesse momento. Tá bom? Eu tenho... Quando eu comecei, há 5 anos atrás, principalmente, veio da minha família. Eles diziam, isso não vai dar nada, isso não é nada. Ainda hoje, Só que eu não liguei para eles. Eu simplesmente meti a cara e fui fazendo. Não tinha grandes expectativas, mas não, eu gosto de fazer isso, é o que eu quero fazer e fui fazendo. E hoje você sabe onde eu estou chegando. Sim. Dizer que eu já cheguei no auge, não, mas eu já estou um bom caminho andado. Até mesmo estou surpresa comigo mesma do que eu estou alcançando. É escalar, né? A gente não tem limite para aquilo que vai alcançar, né? Uhum. Passei por várias dificuldades. Ninguém pensa que é fácil galgar esses caminhos assim, chegando e conquistando cliente por cliente, porque não é. A gente tem as dificuldades, a gente tem aqueles momentos que a gente parece que não vai dar nada, mas é nesses momentos que tu tens que insistir, e é isso que eu tenho feito. Verdade. E agora... Isso acontece com todo mundo, tá? Não é só com você, não. Comigo acontece. Tem dia que eu levanto, falo, tá difícil, mas nesses momentos é que você cresce. Nesses momentos de dificuldade. Bem isso. E nesses momentos de dificuldade é que a gente faz as escolhas mais assertivas na nossa vida, porque é como se fosse um teste da natureza, sei lá, cada um tem a sua crença, claro, mas é como se fosse algo que fizesse a gente crescer. É igual massa de pão, né? Quanto mais você bate, mais ela cresce, né? Não é assim? Então a gente também é assim. Mais você fica resiliente. Resiliência é assim, alguma coisa aconteceu na sua vida, mas você ali ficou mais forte. Então, você sabe o que aconteceu e eu me fortaleci com aquilo. Exato. E muitas pessoas que estão começando agora, Edi,
na carreira de terapeuta, não teve apoio da família. Não teve apoio da família. Ouviu exatamente o que você ouviu. Isso não vai dar certo. Isso é coisa de New Age, né? Da nova era. Porque por conta de vários entendimentos errados sobre terapia, isso é coisa de gente que não tem o que fazer, né? Então, essas crenças é que a gente também começa a acreditar e sem perceber, às vezes. Muitas vezes a gente tem uma interpretação, eu quero ser terapeuta, mas ao mesmo tempo alguém falou alguma coisa para você assim, isso não é profissão. Você pode até não pensar nisso, mas lá no seu inconsciente tem alguma coisa que bloqueia ainda. E muitas pessoas ficam nesse jogo. Principalmente família. Principalmente família. Não é isso que eu quero, fui insistindo, teve momentos nesses 5 anos que eu quis desistir, isso não é para mim. Veio realmente isso. Mas não, uma vozinha lá no fundo dizia, vai, tu consegue, força, e foi indo. E hoje você sabe o que eu estou começando a atingir. E tem muito mais para atingir, viu? Muito mais. E é isso aí. A gente tem que enfrentar os obstáculos, tem que aprender. Isso tudo a gente passa na vida. Isso não tem como não é nada fácil, como eu falei. Não é fácil você fazer uma transição de carreira, não é fácil você ir atrás de cliente, não é fácil você fazer postagem no Instagram. Para mim não é fácil. Para mim também não. Eu não gosto de fazer postagem, eu gosto de fazer isso aqui. Live eu gosto de fazer. Se der, eu fico o dia todo falando. A Cris até sabe disso. Eu fico o dia todo falando. Mas as postagens... Mas é algo que a gente tem que fazer. Precisa. Porque é a nossa paixão. É algo, sempre a gente... Por exemplo, a gente tem coisas na vida que a gente faz e tem que fazer. Por exemplo, lavar louça. Por exemplo, eu não gosto de lavar louça, mas tem que lavar louça. Né? Eu não gosto de limpar o chão, às vezes, mas tem que limpar. Porque é algo que você precisa fazer. Então, você precisa fazer o que tem que ser feito. Uhum. E enfrentar. E é o que eu estou fazendo. Mesmo não gostando, eu estou enfrentando. E tanto que você viu que ontem eu estava com a câmera ligada e sabia que tinha várias pessoas ouvindo e sabia que ia ficar gravado tudo. E a vista de quando você me conheceu para agora, ontem, eu fui ver. Depois, eu fui lá no YouTube e fui olhar como é que eu me saí, tá? Eu não gosto. Tá vendo? É assim mesmo, aí é autocrítica, né? Bom, para você ver como que você está evoluindo, tá? E realmente é uma evolução, assim, muito grande. Eu falo sempre de você, porque você é uma das alunas que eu tenho mais aplicada, porque você entende que você quer, você sabe o que você quer aprender realmente e você coloca em prática. Então, assim, uma das alunas mais aplicadas que eu tenho é você. Eu tenho outros alunos, é claro, mas não tão, assim, que se interessa, que quer mudar. Cada um tem o seu tempo, né? Mas eu vejo em você, assim, uma superação cada vez mais. Cada dia que passa é um aprendizado diferente. Cada dia é importante. De mim mesma. Não é nem do desafio que eu tô, é eu mesma me superando. Exato. Você não tem que superar os outros, você tem que superar a si mesmo. Quando você quer superar a si mesmo, você não tem que provar nada para ninguém, a não ser para si mesmo. Sim. Mas isso é com você. Você não tem que provar nada para mim. Não. Você faz por si. Entendeu? Eu tô naquele estágio assim que superando a mim mesma, eu tô deixando simplesmente acontecer. E como você viu, realmente está acontecendo. Ainda hoje à tarde, do nada, até tive uma surpresa. Eu tive um atendimento presencial e foi um atendimento que tinha sido falado alguma coisa, mas eu estava preocupada, porque era uma menina especial. Simplesmente levantei a cabeça, tem esse desafio, universo, tu me deu esse desafio, é porque eu consigo. Fui lá, fiz o atendimento de quase 2 horas, a menina saiu, gostou, é uma menina que eu já conheço, mas o fato de eu saber que ela é especial, tem 15 anos,
dava aquele choque, como lidar com uma menina assim, mas eu consegui. Tá vendo? É a capacidade, esse é a confiança que a gente tem que ter, entendeu? A gente vai errar? Vai errar, como eu falei, mas você tem que confiar em você. Se você não confia no seu trabalho, quem vai confiar? Ninguém. Ninguém. Principalmente no mundo da terapia, que infelizmente ainda é muito desacreditado. Exato. Aí tem pessoas que, quando não confia, sabe o que faz, Edi? Eu faço de graça. Faço de graça para você. E tá desvalorizando a si mesmo e o próximo também, porque você, assim, eu tô fazendo algo de graça, quer dizer, isso pode funcionar ou não, eu não tô dando crédito àquilo que eu tô fazendo. No início eu fazia de graça. Aí o que aconteceu? Eu mesma via, pô, eu não tô dando valor para mim mesma. Aí eu comecei a cobrar pouquinho, um valor de troca isso, outro valor de troca naquilo. Troca de atendimento, né? Você faz um reiki que eu faço uma mesa radiônica, né? É assim, o pessoal faz assim. Mas é complicado. As pessoas assim que não queriam, que estavam, não, não, eu preciso de pelo menos esse valor de troca. Botava algum valor e assim eu comecei. Foi, até que eu cheguei no valor que para mim agora está confortável e tô indo. Mas pode. Coragem. Então, mas está confortável para você ou está confortável para quem você atende? Para mim. Mas você acredita nisso? Ou porque se você subir mais, você acredita que o cliente vai reclamar? Não, é que tá realmente, para mim, por enquanto tá bom. Mas vamos dizer assim, lá para fevereiro, março, eu já penso em subir um pouco mais. Mas você já avisou o pessoal que você vai subir? Não começou, eu vou começar a avisar. Bom. Porque assim, se você não avisa, né, pega muita gente desprevenindo, mas quem gosta do seu trabalho, pode aumentar o valor. Não é o quanto você paga. Quem quer transformação, Edi, vai pagar o valor que vai encontrar dinheiro. As pessoas falam assim, todo mundo duro, né? Tem pessoas que compram iPhone, tem pessoas que compram televisão. Será que essas pessoas estão sem dinheiro realmente ou é prioridade na vida delas outras coisas? Então, se for prioridade na vida dessas pessoas a transformação, elas vão querer o seu atendimento, vão querer o seu curso, o seu método e vão pagar por isso. Depende da intenção da pessoa. Ela quer realmente a transformação? Aquilo é prioridade para a vida dela? Para mim, prioridade não é comprar carro importado, não é comprar um iPhone de última geração. Para mim, não é prioridade. Mas... Porque eu nem cartão não tenho para comprar carro. Não, mas é assim, você tem que ver o que é prioridade. Às vezes você está pensando no valor assim, não vou cobrar um valor mais alto, porque a pessoa pode achar ruim. Eu já pensei nisso também. Eu já aumentei duas vezes o meu valor. E as pessoas que pagavam menos, agora que estão me procurando. Agora que antes eu cobrava um valor X e aquilo para mim não estava legal. Não estava confortável. Eu estava vendo que eu estava entregando muito e estava cobrando pouco. O meu retorno estava sendo muito pouco. Aumentei. Aí trabalhei um tempo ali, de novo a mesma questão. Botei. E depois as próprias pessoas, às vezes, veem assim, tu muda o valor. Não, o teu trabalho vale a pena. Claro. Sim, é isso mesmo. É o caso da menina ali. Eu estou atendendo ela agora e a mãe. E eu já tenho as sessões marcadas. Tá vendo? É assim mesmo. Só que assim, lá na jornada, tem a metodologia para você atender as 12 sessões. Você fecha o pacote, tá? Do que você atender sessões avulso. Avulso pode te dar um dinheiro, mas você tem que compensar em outras coisas. Não adianta nada você cobrar R$150 numa sessão, sendo que você pode fazer numa mentoria R$3.000. Tá? É a base. A base de uma mentoria é 3.000, 3.500. Só que com a clientela que eu tenho por enquanto,
ainda não posso pensar assim. Eu ainda tenho que ir no individual, por enquanto. Mas vai pensando já, Ed, em montar o grupo, tá? E fazer mentoria em grupo. Você atende várias pessoas. Sim, eu já pensei nisso. O próximo ano eu já estou com alguma coisa, já estou pensando nisso. E até como mesmo o curso que eu te falei que eu estou entrando no mercado, ali eu já vou dar o curso porque além dos atendimentos que eu faço, você sabe que eu dou o curso também. Ali Sim. eu vou dar 3. De cara, Paris, estou com três alunos ali me esperando. E a Aí, pessoa botando esses novos alunos para mim, é uma mestre formada por mim. Mas maravilha. ela quer Maravilha. Tá vendo? É assim que a gente vai crescendo. que super recomendou, tanto que as pessoas entraram em contato comigo já. Graças a Deus, eu estou sendo muito bem recomendada, tanto nos cursos quanto nos atendimentos. É isso aí, a gente se vê em Paris, então. Portugal também. Tá, Portugal. Não, Portugal a gente já tem aluno, né? Tem inclusive mais uma aluna ali que entrou em contato com a gente. Sim, E eu ela vi. está muito interessada. Aí a gente vai. Aqui o ano que vem eu pretendo abrir para Portugal, Espanha e assim por diante. Então vai. Eu estou começando assim, gatinhando nesse mercado de fora, mas eu chego lá. Claro que chega. Tem capacidade como qualquer outra pessoa. Que eu confesso, quando eu iniciei, eu não imaginava que eu ia chegar aonde eu estou hoje. E agora eu já estou querendo mais. Ah. Tá certo, é assim mesmo, Edi. Quem te ouviu e quem te ouve, quem está te ouvindo agora, hein? Mudança, né? Mudança de paradigma perfeito aí. Agora sim é uma terapeuta. Agora estão falando com uma terapeuta decidida. Obrigada. Bom que seria bom se todos pensassem assim, né? Mas, como eu falei, cada um tem o seu tempo, né? Sim. É tudo no seu tempo. Ontem eu ainda fiquei conversando com uma aluna e eu mostrei umas coisas, ganhei a aluna. Aí, tá vendo? Você vai ter, logo você vai ter que passar alguns alunos para mim também. Mas meus parabéns, Edi. Gratidão. Fica com Deus. Um abraço a todos. Outro. Cristiane, Marcela, quer falar alguma coisa? Não, já falei bastante hoje. Já falei bastante. Estava prestando atenção na Edi também, né? E já fui expondo na hora, né, que você estava falando, então tá tudo certo. Só uma pergunta, André. Essas lives você vai deixar por um tempo, depois você tira do ar, é isso? Só vou deixar até dia 15. Ah, entendi. Depois você tira do ar. Entendi. Sim, é porque é lançamento da jornada, né? Então eu percebi que antes eu deixava em aberto. Só que assim, o pessoal não vai atrás, não adianta. Se deixar. Eu vou deixar aqui, o pessoal vai assistir depois. Não, eu vou deixar até dia 15. Se assistir até dia 15, beleza. Depois eu vou dar uma live para explicar o método, quando abrir lá a mentoria, né, no dia 15, que eu vou apresentar a jornada do terapeuta, valores e tudo mais. Aí depois eu vou te fazer mais uma live para tirar as dúvidas. Ah, entendi. É como o pessoal faz realmente por aí. Tá certíssimo. É lançamento, né? Não, tá certo, beleza. Só para saber, porque às vezes a gente quer dar uma revisada, principalmente nessa de amanhã, que vai ser bem legal, aí a gente já fica, né? Amanhã é com o Diogo, tá? Instagram, não percam, amanhã o Diogo, assim... Você vai mandar o link no grupo? Vou mandar. Vou mandar, tá? Amanhã é segunda. Segunda-feira é feriado, pessoal. Então, não tem desculpa de não assistir meu workshop. Assim, é feriado, o André vai começar às 14 horas, mas todo mundo vai estar em casa. Que diferença faz? É feriado? Não é não? Então é isso, pessoal. Gratidão, mais um dia. Obrigado pela participação de todos. E amanhã com o Diogo, tá? Combinado. Então, uma boa noite.
Boa noite, gente. Boa noite. Tudo de bom, viu? E Fiquem até bem. amanhã. Tudo de bom. Para vocês também. Boa noite. Obrigada.